E aí, galera, tranquilo? Professor Fredão, aqui do Mente Matemática. A gente vai resolver hoje a questão 139, que é lá do caderno amarelo da prova do Enem 2018. E essa questão, ela envolve a habilidade 7, que é identificar características de figuras planas ou espaciais. E eu estava prestes a falar para vocês, tá, que essa habilidade era uma das que tinha os itens mais fáceis da prova do Enem, porque muitas vezes o que aparece é simplesmente assim, tipo, nesse caso você vai ter que identificar que tipo de triângulo vai estar aqui, se é um triângulo isósceles, escaleno e tal. Essa é uma questão muito tranquila, que você tem que saber. Se ela cair na prova, ela vai ser uma das mais fáceis da prova, com certeza, e a TRI pode te prejudicar, né, caso você erre essa questão. Um outro exemplo é uma questão que eu acho até que eu mostrei no vídeo, né, quando eu falei da competência 2, que era uma figura que eu acho que tinha 2 troncos de cilindro, se eu não me engano. E ele só queria que você identificasse isso, que aquelas figuras eram troncos de cilindro. Mas antes de vir gravar esse vídeo, eu resolvi dar uma olhada no meu banco de dados com as questões da habilidade 7 para confirmar isso, né? Se de fato essa habilidade 7 ela era basicamente com essas questões fáceis mesmo, né? De identificação de triângulo e tal. E algumas das questões mais difíceis da geometria já apareceram nessa habilidade, tá? E eu vou citar duas. Uma delas é uma questão de uma pirâmide que caiu em 2016, se eu não me engano, que era uma pirâmide de base quadrada, e aí vou fazer mais ou menos um esboço aqui, chama de pirâmide de base quadrada, e ele queria saber das seções que poderiam cortar aqui, que tipos de figuras que poderiam ser geradas. Então, se você fizesse uma seção paralela ao plano da base, você geraria um quadrado. Só que você também poderia fazer uma seção que não fosse exatamente paralela, tivesse uma leve inclinação com relação àquela base. Então, você geraria um trapézio, porque você teria uma parte menorzinha do que uma outra que está lá em cima. Só que dependendo do corte que você fizesse, se eu não me engano, se você fizesse um corte tipo assim, você também poderia gerar um pentágono aqui. Tá? Então, foi uma das questões mais difíceis lá de 2016 e era dessa habilidade. E uma outra que teve até cursinhos que erraram o gabarito dela na época, uma questão que caiu, acho que em 2015 talvez, não vou lembrar agora exatamente, mas era uma questão que falava de uma bandeirinha de festa junina, que fazia tipo uma dobradura, e ele queria saber como é que ficaria o desenho quando você abrisse. Só que tinha um distrator que era você abrindo para o lado contrário do que ele queria naquele desenho. Então, foi uma questão que muita gente errou, pegou vários bons alunos, enfim. Então, estou dizendo tudo isso porque muitas vezes vocês fazem as perguntas do tipo, né, Fredão, tem como você falar depois quais são as habilidades que mais caem ou que tem os itens mais fáceis e os itens mais difíceis? Isso é muito difícil de dizer, né? Porque essa habilidade, a priori, é uma habilidade muito tranquila. Mas como aparecem seções, né? Tipo, seção no espaço, né? Tipo, cortes no espaço. Podem aparecer rotações de figuras. Imagina que você tem, por exemplo, um retângulo rotacionando em torno desse eixo. Quando você rotaciona em torno desse eixo, o que você gera aqui é um cilindro. Isso é relativamente tranquilo. Mas se você pegar o mesmo eixo aqui e você rotacionar uma figura um pouquinho mais diferente e que não esteja colada no eixo, tipo um triângulo aqui, você teria que imaginar que o que vai ser gerado aqui é tipo um tronco de um cone menos um cilindro. E aí já complica bem mais do que o cilindro que está aqui. Enfim, é uma habilidade que, a priori, tem questões tranquilas e, por vezes, aparecem algumas das mais fáceis da prova, como é o caso dessa, e outras vezes aparecem questões das mais difíceis da prova. Então, por isso que é tão difícil eu falar para vocês, olha, foquem nessa habilidade, foquem naquela, porque mesmo na habilidade que aparentemente é fácil, pode ter questões difíceis. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá para a resolução da questão. Então, vamos começar lá pelo comando. O tipo de triângulo, é isso que ele quer saber, com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, ilustrada aqui nessa figura, é. Então, vamos lá para o texto. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. Isso aqui vai ser fundamental para a gente. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A, que está aqui, e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. Então, foi formado aqui um triângulo BAC, cujo ângulo, foi formado um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. Galera, cuidado aqui, né? Quando a gente fala num ângulo BAC igual a 170 graus, que também pode ser representado assim, tipo ângulo BAC, 170 graus,
a gente tem que ler esse ângulo sempre na ordem que ele está escrito aqui da esquerda para a direita. Então, quando eu falo BAC, você começou lá no B, foi para o A e depois foi para o C. Então, o ângulo foi formado ali em cima. Esse é o ângulo de 170 graus. Se ele tivesse falado, por exemplo, BCA, então BCA, o ângulo que ele estaria se referindo seria esse ângulo que está aqui. Beleza? A gente tem que ter cuidado com isso, né? E bom, o que ele quer saber é que tipo de triângulo é esse triângulo ABC, e a resposta é relativamente simples, né? Porque você tem um triângulo com um ângulo de 170 graus. Quando você tem um ângulo que é maior do que 90 graus, esse triângulo é chamado de um triângulo obtusângulo. Lembrando, né, que ângulos agudos são ângulos menores do que 90 graus, e lógico, né, maiores do que 0 graus. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ângulos obtusos são ângulos maiores do que 90 graus, menores do que 180, né? Pensando no contexto do triângulo ali. Então, quando a gente fala em um triângulo que tem um ângulo que tem mais do que 90 graus, que é o caso aqui, então esse triângulo ele é dito obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso, ok? Que é esse ângulo de 170 graus que está aqui. Então a gente já ficaria entre as letras D e E, né? Já não pode ser nem A, nem B, nem C. Então a nossa dúvida agora é se esse triângulo é escaleno ou isósceles. Triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados de medidas diferentes. Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados de mesma medida. Como os dois remos têm o mesmo tamanho, então esse comprimento é igual a esse, logo esses dois lados são iguais, é um triângulo que além de ser obtusângulo, ele é isósceles, alternativa correta, letra E. Essa é uma questão muito tranquila da prova, né? Você não poderia errar essa questão, porque ela com certeza vai estar ali entre as mais fáceis da prova, tá? Então, aqui está a resolução resumida, lembrando que esses dois lados aqui são iguais, né? Por isso que ele é um triângulo isósceles, e ele também é obtusângulo graças a esse ângulo com mais de 90 graus, que é esse ângulo de 170 graus que está ali. Beleza? Oxe, ela ficou tortão aqui, não sei o que aconteceu ali não. Deixa eu arrumar isso aqui para vocês, que ficou meio tosco isso aqui. E eu tô deixando a resolução resumida bonitinha, pô, vai ficar feio aqui. Obtusângulo. Agora sim, garoto. Beleza? Então aqui está a nossa resolução resumida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o teu like, se inscreve no canal, compartilha com a galera que ainda não conhece o canal, né? Especialmente porque a gente está começando ainda essa playlist, então pode ter muita gente que possa aproveitar bem essa playlist. Foi até um comentário de um dos inscritos aqui no canal, né? Que são poucos os professores, né, que têm trabalhado com esse lance das habilidades e competências, né? Eu acho que isso é legal para vocês pelo menos verem e entenderem por que algumas questões são cobradas da forma como são cobradas, né? E então, conto com a colaboração de vocês aí na divulgação do canal. Um abraço e bons estudos.